Capítulo 12 Misticismo Quântico, por Ellen Davis. Se pararmos por um momento e realmente considerarmos as implicações da física quântica, podemos entender como ela se presta à interpretação metafísica. Portanto, vamos discutir algumas das principais crenças metafísicas extrapoladas da física quântica e como elas podem se relacionar com as verdades cristãs. Subtítulo: Interpretações metafísicas da física quântica. De acordo com a Wikipédia, misticismo quântico é o conjunto de crenças metafísicas e práticas associadas que buscam relacionar consciência, inteligência ou visões de mundo místico com as ideias da mecânica quântica e suas interpretações. O misticismo quântico gira em torno de 4 crenças principais. Primeiro, existe a crença no poder da consciência de influenciar a realidade material. No livro deles, Quântico Enigma, Bruce Rosenblum e Fred Kuttner explicam o misticismo inerente à física quântica desta forma. A física tem um problema embaraçoso. Afeta ser uma ciência rigorosa e obstinada, mas a mecânica quântica, sua teoria mais bem-sucedida, nunca fez uma previsão errada, parece se esfregar inevitavelmente no problema da consciência, até mesmo em interpretações quase místicas do universo. Por quê? Por causa do fato extremamente estranho de que você pode optar por demonstrar qualquer uma das duas possibilidades contraditórias, simplesmente decidindo qual experimento realizar. E não é apenas dependente do observador em um sentido fraco. Ao observar um fóton, você faz com que ele esteja lá e em nenhum outro lugar. Antes de você observá-lo, não estava apenas em algum local específico do qual você ignorava, não estava em nenhum lugar em particular, ou em muitos lugares ao mesmo tempo. Parece inconcebível que as partículas quânticas existam como ondas em nenhum lugar ou tempo definido, mas quando observada e medida, a onda se torna um objeto sólido em um lugar e tempo específicos. Como já foi dito, este fenômeno é chamado de colapso da função de onda quântica ou estourando um quiff. O fato de que isso aconteça nos obriga a considerar duas ideias. Primeiro, que tudo é, em sua essência, um campo invisível interconectado de energias vibrando em diferentes frequências específicas. E, segundo, que para que uma determinada energia assuma a forma material, ela precisa de um observador, uma consciência esperando que se torne matéria. Outra ideia que estourar um quiff nos força a pelo menos entreter é que, de alguma forma, a consciência humana é uma força criativa fundamental no universo. Uma vez que é a nossa consciência, como o observador, que parece determinar se algo aparece como matéria ou não. Se isso for verdade, significa que temos o poder de criar, manipular e mudar a realidade do nosso mundo por meio de nossas expectativas ou intenções. Em segundo lugar,
Existe a crença em uma consciência única e universal que permeia todas as coisas. A visão tradicional sobre a consciência sempre foi que ela é uma propriedade da mente e que a consciência só é compartilhada por seres com cérebros. Além disso, entendeu-se que os seres conscientes têm diferentes níveis de autoconsciência. Por exemplo, um ser humano pode estar ciente de que está consciente, enquanto um cachorro não. A física newtoniana nunca considerou a possibilidade de que formas de vida inferiores, plantas ou que consideramos objetos inanimados, como rochas e estrelas, também possam ter algum tipo de consciência. A física quântica, sim. A física quântica implica que tudo que existe, mesmo átomos e partículas subatômicas, tem uma forma de consciência, às vezes chamada de mente, e está interconectado por meio de uma consciência universal, a mente única. Isso explicaria os efeitos de emaranhamento quântico, também chamados de ação fantasmagórica à distância, por Einstein. No emaranhamento quântico, uma partícula que foi emaranhada com outra partícula sabe se deve assumir a propriedade de uma onda ou partícula de acordo com o que aconteceu com a outra partícula, não importando se essa partícula está do outro lado da sala ou em Júpiter. Essa informação é misteriosamente transferida instantaneamente em velocidades além da velocidade da luz. Uma visão de uma consciência interconectada em todas as coisas explicaria esse mistério, porque significaria que uma partícula estaria recebendo sua informação sobre o que estava acontecendo com a outra partícula de um nível não local de realidade. Essa ideia de uma consciência também explicaria muitos comportamentos que confundem os cientistas, como, por exemplo, como um bando de pássaros ou um cardume de peixes podem girar instantaneamente sem colidir, como se o grupo compartilhasse uma mente comum. Os cientistas estudaram esse fenômeno por décadas, mas não encontraram uma resposta completamente satisfatória para o mistério de por que uma onda de movimento pode se irradiar através de um bando de pássaros ou cardume de peixes quase 3 vezes mais rápido do que seria possível de acordo com os tempos de reação visual ou auditiva do animal. Até os humanos são capazes desse comportamento. É apelidado de efeito de linha de coro. Filmes diversos de coros humanos mostram que manobras como um chute alto, iniciado sem aviso em uma extremidade da linha, se moverá para baixo no resto da linha quase 2 vezes mais rápido que deveria ser possível, de acordo com o tempo de reação visual humana. Outro exemplo humano de comportamento interconectado como por uma consciência comum são as palmas sincronizadas. Um público que aplaude geralmente consegue sincronizar suas palmas em menos de 2 batidas. Terceiro, existe a crença de que tudo, até mesmo nossos pensamentos e emoções, emite vibrações energéticas. A física quântica sugere que tudo são vibrações, campos de energia vibrante.
No entanto, o misticismo quântico afirma que até mesmo nossos pensamentos e emoções emitem vibrações ou energias. Muitas pessoas acreditam nisso sem atribuí-lo à física quântica, porque todos nós já passamos por experiências como sentir a tensão quando entramos em uma sala onde as pessoas estavam discutindo. Os metafísicos diriam que estamos captando as vibrações da raiva. Também existe a crença de que algumas vibrações são boas para nós e emitem energia de cura, enquanto algumas vibrações emitem energia prejudicial e doentia. Os estados de consciência superior são estados de energia mais elevada e positiva, enquanto os estados de consciências inferiores são devidos às energias negativas. Portanto, a maioria das modalidades de cura metafísicas da nova era e orientais giram em torno de técnicas para se livrar das energias negativas e equilibrar o fluxo de energia positiva para alcançar estados de melhor saúde e consciência superior. Quarto, existe a crença em universos paralelos. As teorias quânticas sobre universos paralelos, outras dimensões e um multiverso fazem-nos pensar se existe um outro lado da realidade, e é esse outro lado que é a origem da nossa consciência e a causa real de tudo o que acontece no este lado. Hans Peter Durr, ex-diretor do renomado Instituto Max Planck da Física de Munique, disse isso sobre o outro lado da realidade. O que chamamos de mundo material é a escória, a matéria, tudo que pode ser tocado. O outro lado é tudo mais, a realidade maior, o lado muito maior da realidade. As teorias de uma consciência e do outro lado também fornecem uma explicação para o mistério do que acontece quando o corpo humano morre. Se presumirmos que nossa origem real é o outro lado, uma parte essencial de nós, comumente chamada de alma, continua a existir por meio do emaranhamento quântico. Não apenas isso, mas nossa consciência pode continuar a processar e armazenar informações mesmo após nossa morte física. Essa ideia é corroborada por muitos relatos de experiências de quase morte ou fora do corpo, mesmo aquelas que ocorreram quando não havia atividade cerebral. Pessoas que realmente morreram e voltaram à vida foram capazes de descrever com precisão tudo o que estava acontecendo ao seu redor imediatamente após sua morte. Mas, uma vez que a natureza deste outro lado, onde a alma se origina, não é local, isso também deve significar que todas as almas estão conectadas, não localmente. Todas as almas estão de alguma forma conectadas a um campo de consciência, uma mente universal. Tudo no universo está interconectado através do campo da consciência infinita. Pessoas, pássaros, plantas, rochas, árvores, nuvens, estrelas. Isso significa que a verdadeira natureza do universo é unidade, não dualidade, como na física newtoniana, onde o observador era separado do observado. Quinto, existe a crença de que a humanidade está evoluindo para níveis mais elevados de consciência. O misticismo quântico ensina que
À medida que começamos a compreender e experimentar mais plenamente as implicações da unidade de todas as coisas, daremos um salto evolutivo de consciência. Nesse nível superior de consciência, nossas experiências de ser um com tudo que existe se tornarão então um modo de vida e seremos consistentemente capazes de alterar a natureza da realidade com nossos pensamentos e intenções. Esta é a visão tradicional do que acontece na iluminação. Subtítulo: Compatibilidades com o cristianismo? É óbvio que a nova era usou a física quântica como parte de sua estrutura de crenças, mas algumas das ideias avançadas pelo misticismo quântico é compatível com o cristianismo? Sim, eles estão. Eu acho que as crenças do misticismo quântico são compatíveis com o cristianismo em muitos aspectos, mas são totalmente incompatíveis em alguns dos aspectos mais importantes. Cristão e místicos quânticos se separam em 4 questões. Primeira, onde Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo entram no quadro. Segundo, o que constitui pecado? Terceiro, onde a Bíblia se encaixa no quadro. E quarto, o que acontece depois que morremos? Não vou abordar essas incompatibilidades aqui. No entanto, há muito em que podemos concordar. Na verdade, como os autores de alguns capítulos deste livro mencionaram, toda a verdade é a verdade de Deus. E existem verdades de Deus preciosas escondidas no misticismo quântico para que possamos reivindicar como nossas. Vamos nos aprofundar em apenas alguns deles no restante deste capítulo. Subtítulo: Verdade de Deus. Pela fé, podemos falar coisas sobre a existência. Os cristãos acreditam que através da fé, que pode ser considerada uma forma de intenção, podemos afetar mudanças no mundo material e, como Romanos 4,17 diz, chamar as coisas que não são como se fossem. Também sabemos que as palavras e a intenção por trás delas têm um poder tão incrível que a Bíblia nos diz: a vida e a morte estão no poder da língua. No reino natural, as palavras podem ferir ou curar, e no reino espiritual, as palavras podem carregar o poder e autoridade de Deus e trazer as promessas da palavra de Deus do mundo espiritual invisível para o natural. Afinal, nossa fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. E Jesus nos disse que se tivermos a menor quantidade de fé, podemos falar o que queremos e fazer com que aconteça. Se você tem fé como um grão de mostarda, você pode dizer a este monte: seja removido. Mateus capítulo 17, versículo 20. Não deveria ser um exagero acreditar que, como observadores a quem Jesus deu todo o poder no céu e na terra, podemos, por meio da fé, intenção, oração e declaração, chamar as coisas à existência. Jesus nos deu o poder por meio da nossa fé e nossa intenção de estourar um quiff e trazer coisas do mundo invisível para o visível. Exemplos científicos modernos do poder da fé, intenção, oração e declaração são encontrados nos estudos do pesquisador de oração Jack Stock. Stock mediu a atividade elétrica tanto no cérebro
quanto na superfície corporal de seus sujeitos de teste e descobriu que as leituras poderiam ser alteradas se os sujeitos recebessem oração por grupos a até 1.600 quilômetros de distância. Subtítulo: Deus, verdade, pensamentos e atitudes são poderosos. Uma vez que os cristãos acreditam que nossos pensamentos e atitudes, os pensamentos e intenções do coração, podem ter uma influência poderosa no mundo ao nosso redor, não deve ser difícil para nós aceitar que pensamentos e emoções podem realmente emitir energia, vibrações que podem causar mudanças na atmosfera física e emocional. Na verdade, o Dr. Walter Weston relata em Orações que Cura que a maioria das pessoas emite uma frequência eletromagnética variável de suas mãos, mas os curadores emitem uma frequência constante de 7,8 Hz, que se aproxima da ressonância em Schumann, a frequência de ressonância da Terra. Os pesquisadores também mostraram que as mãos dos curadores espirituais podem emitir mais de 200 volts de eletricidade, enquanto as mãos dos não curadores não produzem mais do que 4 volts. 200 volts é mais do que a voltagem usada na eletrocardioversão para redefinir o ritmo cardíaco. Muitos curadores também acreditam que emoções fortes são armazenadas nos campos de energia do coração e também em outras células do corpo. O neuropsicólogo Dr. Paul Piersall, professor clínico da Universidade do Havaí, observou que muitos receptores de transplante de coração assumem os gostos, comportamentos, preferências, desejos sexuais e vocabulário do doador e às vezes até suas memórias. O Dr. Alexander Lloyd, autor de O Código de Cura, ensina que as energias negativas aprisionadas em nossas células por trauma e estresse são a causa de muitas de nossas doenças físicas e emocionais. Não deve ser difícil para nós acreditar que a energia vibracional que emitimos no mundo pode atrair pensamentos, emoções e experiências que estão em harmonia com os nossos. Por exemplo, você já percebeu que quando está de muito bom humor, pode entrar em uma loja e todos parecem estar sorrindo para você, mas quando você acorda do lado errado da cama, seu dia tende a piorar a partir daí? Os cristãos também não devem ter problemas em acreditar que algumas vibrações são boas para nós e emitem energias curativas, enquanto algumas vibrações emitem energias prejudiciais à saúde. Afinal, acreditamos nas forças demoníacas que procuram matar, roubar e destruir e nas forças angelicais que procuram nos ajudar em nossa caminhada com Deus. Por isso, deve ser fácil para nós acreditar que alguns estados de consciência são estados de energia positiva, enquanto outros são devidos a energias negativas. Na verdade, alguns líderes cristãos acreditam que seres espirituais como demônios e anjos existem em diferentes larguras de banda ou frequências que os seres humanos raramente os vê ou têm consciência de como estão afetando nossas vidas. Subtítulo: Deus Verdade, uma conexão de unidade? Já acreditamos
que durante a criação do universo, Deus fez com que a energia se transformasse em matéria e Ele continuou a operar milagres criativos através do poder do seu Espírito Santo. As Escrituras nos dizem que as pedras podem gritar, as estrelas podem cantar e as árvores podem bater palmas de alegria. Então, não ficaríamos muito surpresos em descobrir que elas também têm uma forma de consciência, uma mente, por assim dizer. Também sabemos que todos nós compartilhamos alguma conexão mística uns com os outros, com todas as coisas e com a consciência final, porque tivemos experiências inexplicáveis de conectividade, como sentir a dor de outra pessoa ou pensar em um velho amigo que não víamos há anos e de repente topando com eles em um restaurante. Se não houvesse alguma conexão universal, por que Deus nos trataria como todos em Adão ou todos em Cristo? E por que Paulo poderia dizer que toda a criação geme e espera que assumamos nossa plena manifestação como filhos e filhas de Deus? Subtítulo: Deus Verdade. Diferentes níveis de realidade? Já sabemos que existem vastos reinos invisíveis povoados com seres de vários graus de consciência e poder e que a dimensão real da realidade última não está nesta terra. A Bíblia fala de diferentes níveis de habitação espiritual. O terceiro céu, por exemplo, que podem ser diferentes dimensões da realidade. Portanto, não devemos ter problemas em abraçar teorias sobre o outro lado e as múltiplas dimensões da realidade. Além disso, acreditamos que quanto mais próxima e dedicada for nossa caminhada com Deus, mais podemos compreender e experimentar plenamente as implicações do que significa ser um com Ele, como Jesus foi. Também acreditamos que nossas experiências de ser um com Ele podem realmente se tornar um estilo de vida a ponto de sermos consistentemente capazes de alterar a natureza da realidade com nossas palavras, pensamentos e intenções. Subtítulo: O poder da cor. No século XVII, Isaac Newton observou que quando um feixe estreito de luz solar passa por um prisma de vidro, a luz emerge como um arco-íris de faixas de cores diferentes. Newton dividiu o espectro de cores em 7: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Ele escolheu 7 cores a partir de uma crença derivada dos gregos de que havia uma conexão entre as cores, notas musicais, objetos conhecidos no sistema solar e os dias da semana. Essa faixa de cores é chamada de largura de banda visível, porque contém os únicos comprimentos de ondas de luz eletromagnética que o olho humano pode discernir. Desde a época de Newton, foi demonstrado que a luz e a cor afetam os humanos física e psicologicamente. Por exemplo, estudos mostram que a cor rosa acalma temporariamente a agressão. Então, algumas celas para criminosos violentos são pintadas de rosa. O verde também demonstrou ter um efeito calmante, por isso é frequentemente usado em hospitais psiquiátricos.
O vermelho aumenta a capacidade de concentração e o azul aumenta a criatividade. Alguns cientistas acreditam que sua pele, assim como seus olhos, podem perceber as frequências de cores diferentes. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém. Yahweh, Yahweh, Yeshua.